Gente, eu não sei como é que Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós recebemos aqui no estúdio a Viviane Lima, que é funcionária pública. Ela é mãe da Ana Vitória, de 16 anos, e da Maria Luísa, de 14 anos, e ela passou pela situação de ter as meninas com microcefalia. Bom dia. Bom dia. Na realidade, a microcefalia dela, eu lido com a microcefalia há 17 anos. Né? A Ana Vitória, minha mais velha, vai fazer 17 anos no mês que vem. Então, assim, tudo isso que tem acontecido, tudo que tem passado pela mídia tem feito eu viver tudo que eu passei durante esses 17 anos e relembrar alguns momentos e algumas coisas e também querer passar para as mães que estão iniciando hoje que a microcefalia realmente não é uma sentença de morte, né? Assim, eu sou muito feliz porque eu tenho minhas filhas, eu sou muito realizada porque eu as tenho e me tornaram um ser humano bem melhor depois que elas surgiram na minha vida. E para ajudar a gente também nessa conversa, nesse bate-papo, nós temos aqui a psicóloga Eluziele Santos. Bom dia, doutora. Muito bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Então, foi um processo muito complicado. A gente percebe que você teve as meninas, como você já falou, há 17 anos. Então, não é, por exemplo, recente como a gente está vendo agora. Você não tinha tanta informação quanto nós temos agora, porque, enfim, está em foco, então está na mídia, a mídia está mostrando, mas antigamente não tinha essa informação toda. Como foi para você descobrir e lidar com isso? Na realidade, eu costumo dizer que eu tinha 18 anos quando eu engravidei da Ana Vitória. Então, assim, no momento em que eu recebi o diagnóstico de microcefalia, na época, eu acho que eu não tinha uma maturidade suficiente para entender o que viria pela frente. E eu busquei, durante muito tempo, informações sobre microcefalia e eu não tive. O que se conhecia na internet era algo muito forte, eram coisas muito técnicas que eu não tinha como entender. Mas eu posso te dizer, não sou só eu. Depois que tudo isso começou a surgir, eu conheci mães que têm filhos ainda mais velhos do que minhas filhas com microcefalia. Então, a microcefalia realmente hoje, ela não é algo novo, pode ser novo para quem está ouvindo hoje, mas para a gente já é algo do dia a dia, né? E na época em que elas foram diagnosticadas, realmente não existia essa questão do Zika. Doutora, essa questão da internet é um pouco interessante, né? Porque eu costumo dizer que às vezes a gente fica um pouco paranoico quando a gente descobre a internet. Então, por exemplo, ela descobriu que teria as meninas com microcefalia, queria descobrir sobre isso, queria saber mais sobre isso e foi até a internet. Normalmente, quando a gente está doente ou quando a gente está com algum sintoma, a gente já digita o sintoma lá no famoso amigo Google para poder saber. Só que ele mostra normalmente mesmo aqueles casos mais complicados, os mais difíceis. E muitas vezes a gente nem acredita no doutor que está dizendo alguma coisa pra gente. Se a internet estiver dizendo aquilo, é aquilo que a internet disse. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa que está descobrindo todo esse processo e que não consegue acreditar na pessoa que é humana como ela, mas que acredita na ferramenta que ela está utilizando? Na verdade, eu sempre oriento os pacientes a terem cuidado com o que pesquisam. Justamente por isso, para a gente não ter aquelas informações corretas. Buscar realmente o profissional adequado para lhe ajudar. Primeira coisa que eu acredito que vem na cabeça é a questão da negação. Por quê? Como? Não acredito, não é verdade. Por que comigo? Então vem uma sequência de informações, de pensamentos que acabam nos perturbando um pouquinho com essa nova realidade. E como a própria Viviane colocou, não é uma doença nova, nós estamos ouvindo falar sobre ela agora, né? Mas já existem casos, a gente até já vinha conversando um pouquinho, existem outros casos que falam a esse respeito. A gente precisa buscar informações corretas. Primeiro, ter calma, ter tranquilidade para saber do que nós estamos falando, para que a gente possa ter o amparo adequado. Viviane, em algum momento você pensou em não ter as meninas ou que elas não conseguiriam sobreviver, que você não conseguiria ajudar no desenvolvimento? Como foi o seu processo de aceitação depois que você descobriu sobre a microcefalia? Não, eu posso te dizer que em momento algum passou pela minha cabeça de não levar a gestação adiante, uma vez que eu descobri com 6 meses de gravidez. Eu acredito assim que, como a doutora falou e nós já havíamos conversado, nós estávamos conversando, eu acredito que a questão do preconceito, ele não pode nascer na mãe.
em primeiro momento. A partir do momento que você recebe um diagnóstico, você tem que realmente, como ela disse, você se acalmar, você se centrar. E o que muito me preocupou nesse sentido, em todo esse momento, é como as coisas estavam sendo impostas, como as coisas estavam sendo relatadas. Essa foi a minha preocupação. Então, assim, eu em momento algum tive esse pensamento de tirar minhas filhas, porque já eram minhas, já estavam dentro de mim, viriam a nascer e eu tinha que enfrentar, eu tinha que ir à frente com o que viria, né? E foi o que aconteceu. Hoje, se você conhece minhas filhas, agora sim, eu dediquei boa parte da minha vida completamente a elas para que isso pudesse vir a acontecer, né? Mas em momento algum, na segunda gravidez, eu poderia até de repente ter pensado numa interrupção de uma gravidez, mas isso nunca passou no meu coração. E assim, se eu havia conseguido com a primeira, por que não com a segunda? E o diagnóstico da Maria Luísa, quando ela nasceu, foi 24 horas de vida. Maria Luísa recebeu um diagnóstico de que morreria em 24 horas. Aí eu te digo, ela está aí há 14 anos, né? Forte, firme e dando alegria para a gente todos os dias. Doutora, é errado uma pessoa pensar, por exemplo, outras mães poderiam ter tido outra ideia, poderiam ter tido outro pensamento quando descobrissem sobre a microcefalia. Então, poderiam, por exemplo, querer tirar, não querer seguir com a gravidez, enfim. Essas confusões realmente poderiam acontecer nessa mente. É errado uma mãe passar por esse tipo de enfrentamento dentro dela mesma? É errado ela ter dúvidas em relação a prosseguir ou não, se ela é capaz ou não de passar por isso? Porque, às vezes, quando a gente tem essa ideia, a gente imagina que é um erro nosso, né? E é um erro nosso ou não? Imagina, de forma alguma. Primeiro porque a gente lida com esse turbilhão de informações, turbilhão de pensamentos, como vai ser a dúvida do futuro, né? E nós somos seres humanos, né? É natural que haja esses conflitos dentro da gente. Imagina quem somos nós para dizer o que é certo ou o que é errado. É compreensível, mas é como nós falamos anteriormente, a melhor saída nesse momento é você buscar ajuda profissional, buscar as informações exatas, né? Buscar as histórias de superação, como a gente está ouvindo agora, e verificar o que a gente pode fazer, né? A primeira impressão que a gente tem é, como ela falou, que nada vai dar certo, que eu não vou saber lidar, várias distorções de informações que a gente acaba tendo. Então, é um susto. A gente geralmente tem aquela ideia da criança perfeita, né? Todo mundo, quando a gente acaba ficando grávida, tem, nossa, meu filho vai ser perfeito. A gente tem sonhos, tem projetos, é natural nosso. Não tem erro nenhum, não tem culpa nenhuma pensar assim. Mas, como ela disse, a partir do momento que a gente tem aquele serzinho ali, que a gente toma conta, que a gente sabe que é nosso, aí é lutar pela vida, buscar realmente a qualidade de vida, que se pode ter sim. Como qualquer outra doença, existem os casos mais graves, os casos mais leves. Existem hoje em dia vários mecanismos que a gente pode buscar ajuda. Então, por que não? Viviane, você passou pela situação uma vez, foi vencedora, conseguiu passar por isso e passou novamente pela mesma situação. Ela também veio, a segunda filha também veio com microcefalia. O que os médicos te disseram sobre isso? Você teve algum tipo de diagnóstico? Encontraram um motivo? Qual foi o laudo médico? Na realidade, o motivo das meninas foi por eliminação. Então, o que aconteceu? Na época, se tinha 4 motivos para se ter o diagnóstico de microcefalia, que seria a doença sexualmente transmissível, que era o HPV, era a rubéola durante a gestação, a questão da toxoplasmose, que na época era uma questão que estava sendo estudada, e a genética. Então, assim, eu passei durante a minha gestação fazendo todos esses 3 exames, que não vieram a vir positivo, e quando a Ana Vitória nasceu, que eu fui para o Rio de Janeiro, lá foi feito uns exames da Ana Vitória e foi constatado que a forma seria genética, mas foi algo assim muito, como é que eu posso explicar? Superficial. Quando eu voltei, quando eu estava aqui no Amazonas, eu morava em Boa Vista e vim morar no Amazonas há 3 anos, mas sou amazonense, sou daqui. Eu fui no médico e conversando e buscando a experiência desse médico, e nós chegamos realmente a uma conclusão prévia de que realmente é genético. Seria algo de uma carga genética
hereditária. Eu não cheguei aí até a fundo porque eu não tinha recursos para fazer esses tipos de exames, né? Seria algo mais a fundo para você fazer. Mas, assim, todas as outras causas foram descartadas, né? Eu tenho como comprovar, e a questão delas hoje é 70%, 80%, até mais um pouco, genética, realmente. Isso não te impediu de ter mais uma menina? Não. Não que dessa vez não veio com microcefalia. Às vezes as pessoas chegam para mim e me perguntam assim, mas como? É porque, assim, eu tenho uma ideia comigo que eu fui escolhida para essa missão, sabe? Eu fui escolhida para ter a Ana Vitória, eu fui escolhida para ter a Maria Luísa, e a Júlia também veio como presente para mim, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou plena em todas as áreas de mãe, né? Eu sei lidar com uma criança que tenha como é que eu posso dizer, um atraso um cognitivo, uma criança que tem alguma limitação. Também sei lidar com uma criança que dita normal, que eu não gosto de usar essa expressão de normalidade, porque para mim todos nós somos iguais, eu tenho essa convicção comigo. Então, assim, e eu sou plena, eu sou realizada nesse sentido em relação às minhas filhas. E, assim, eu costumo dizer que lá em casa ninguém é normal, na realidade. Não tem nenhum normal lá em casa. Júlia está adiantada há 1 ano na escola. Ano passado queriam adiantar ela mais 1, mas o sistema não permitiu. Então, assim, lá em casa Deus pegou mesmo, escolheu e colocou ali, e estamos vivendo. Somos felizes, somos plenos em relação a isso, né? E eu tenho muito essa preocupação de poder passar para essas mães. Eu tenho um grupo no WhatsApp de mães de todo o Brasil. Nós já chegamos a mais de 400 mães de crianças com microcefalia. Primeira vez que eu fiz uma postagem no Facebook, isso tomou uma proporção. E as mães me procuram e falam comigo, eu digo para ela, aprenda a viver de 24 a 24 horas. Aprenda a viver um dia de cada vez. Aprenda a verificar qual foi a evolução do seu filho. Viva um dia de cada vez. Não adianta a gente viver 1 ano lá na frente, 2 anos, 3 anos. Então, assim, eu estou muito feliz pela família que tenho, pelas filhas que tenho, eu sou completamente realizada. Doutora, a Joana do São Francisco pergunta assim, como lidar com a frustração de uma mãe quando descobre a microcefalia? É necessário acompanhamento psicológico para essas futuras mães? Bom seria que todo mundo pudesse realmente ter um acompanhamento psicológico, justamente para aprender a lidar com esse novo, né? Como a Viviane colocou, é vivendo um dia de cada vez. Você percebe na história dessa família a questão da base, da estrutura, do amor que há entre essa família, que é fundamental para que a gente tenha êxito, superação. Ela falou no caso de sermos iguais. A singularidade do ser humano é que nos faz especial. As meninas, cada uma tem a sua singularidade, independente de fator genético, de síndrome, de transtorno, de qualquer coisa que seja. Todos nós temos algo a ser trabalhado. E o acompanhamento psicológico vem para isso, para nos ajudar a lidar, para nos fazer entender a como lidar com isso. E aí seria muito interessante que a gente pudesse, pelo menos em um momento da vida, né, Viviane, poder ter esse acompanhamento. Viviane, adoramos conhecer a sua história, tenho certeza que o público em casa também gostou muito, a gente vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Eu queria na realidade colocar, eu não sei quantas mães podem estar me vendo nesse momento, nessa situação que hoje se tornou nacional, até mesmo mundial. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, dizer assim, nós fomos escolhidas ou nós fomos castigadas? Eu quero dizer para você que nós fomos escolhidas, que Deus nos escolheu para essa missão. Quero dizer para você que tudo é possível, que as coisas podem acontecer da melhor forma possível. Apenas aceite, apenas receba. Você que hoje está aí, eu posso estar falando com você agora nesse momento que está grávida, que teve um diagnóstico de microcefalia. Eu quero te dizer calma, calma, termina a tua gravidez. Espera que a criança nasça, porque depois que a criança nascer que o diagnóstico vai ser feito. E eu quero agradecer também por poder estar aqui, por poder participar, poder levar um pouco da minha vida. Quando eu resolvi colocar a minha vida para todo mundo saber, era justamente para isso, para poder alcançar essas mães. Eu quero agradecer muito o espaço. Obrigada mesmo, de verdade. Adorei conhecer a doutora. Passamos grandes momentos ali fora conversando. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a oportunidade.
Eu acredito que a gente aprende muito mais, né? Quando a gente troca experiências. Foi muito gostoso também conhecer a Viviane, poder papear um pouquinho lá embaixo, né? A gente trocou algumas ideias e a gente cresce em conhecimento, cresce em informações, tem esse privilégio de conhecer as meninas, de conhecer essas histórias e de nós percebermos que nós somos capazes de vencer dificuldades que a gente nem imagina. Né? Ninguém está aqui querendo colocar pano quente, dizendo que não precisa ser tratado, dizendo que não é tudo isso. A gente só está pedindo calma, tranquilidade, amor para com essas vidas, como a Viviane colocou, que Deus coloca no nosso convívio, no nosso meio, para que a gente aprenda juntas. Então, muito obrigada e parabéns por esse assunto, por esse momento. Antes da gente finalizar, tem algumas pessoas querendo saber sobre o seu grupo. Como encontrar, como participar? Vocês podem colocar o grupo do WhatsApp. Eu tenho uma página chamada Eu Tenho um Ser Especial. Aí você entra, curte e me chama no privado, dando o seu número, que aí a gente adiciona no grupo do WhatsApp. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada para vocês de casa também pela sua companhia. Essa manhã a gente vai ficando por aqui, mas amanhã nós voltamos no mesmo horário de sempre, com o nosso encontro marcado para conversar, para ter esse bate-papo super gostoso. E a gente com certeza vai estar te esperando aqui no horário às 9h20, inclusive com o nosso WhatsApp aqui aberto, já esperando pela sua participação. Até lá!